Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Nós estamos dando continuidade àquilo que nós vimos afirmando já no correr do curso, e sempre lembrando que aquilo que a gente vai falar leva em conta tudo aquilo que foi falado. Não é uma linguagem linear, em que a gente falou de alguma coisa e depois para de falar daquilo. Aquilo sempre retorna. Porque a nossa linguagem, a nossa forma de argumentação é circular. Então, essa é uma matéria importante que a gente sempre tem que relembrar. Eu falo isso essencialmente agora porque eu vou dar uma repetida naquilo que foi dito na última aula. Porque nós estamos trabalhando exatamente no cerne de toda a exposição que está sendo feita. Agora chegou a hora da gente definir as questões a partir daquilo que foi dito e aquilo que vai ser dito, conjugadamente, harmonizadamente. Então, eu gostaria de relembrar que Nabais, que é um dos grandes mestres portugueses reconhecidos mundialmente, ele simplesmente nos refere o seguinte, quando fala do conceito. O nosso grande problema agora é verificar se o nosso conceito de renda, que é o conceito cerrado em face daquilo que fala Kant e de fala também a nossa doutrina em geral, e também falar de algo que é absolutamente parecido, que é o tipo, a tipificação. E deixar muito claro que a tipificação feita pela doutrina nacional tributária, kelsianamente posto, não é a mesma que está sendo feita, ou não tem o mesmo conteúdo, ou a mesma forma de exposição e valoração do que a doutrina europeia. Então, isso vai ter que ficar muito claro, porque essa é uma parte que a gente pretende desconstruir para reconstruir, que é a parte mais importante da hermenêutica e da interpretação. O que diz Nabais? Nabais diz, é que este conceito, não obstante a falta de unanimidade que tem suscitado, sempre congrega os autores, pelo menos quanto à ideia de que o mesmo se não basta como um conteúdo formal ligado à necessidade do Estado na persecução de seus fins. Utilizar exclusivamente certos meios ou formas jurídicas em que predomina a lei formal, antes integra também um conteúdo material, expresso na afirmação de que a finalidade essencial do Estado consiste na realização da justiça. Por outras palavras, diz o mestre, o imposto não pode mais ser configurado como um tipo meramente formal, que se baste em ser suportado por qualquer ato de vontade do legislador, exigindo-se antes que o concebido como um tipo material, que seja concebido como um tipo material, que oferece soluções fundamentadas em termos de justiça, ou seja, penetradas pela ideia do Estado do direito material. Isso ele está contestando diretamente o conceito de renda fechado, conceito cerrado, que é absolutamente formal, porque não é permitido, segundo as regras kantianas, os princípios da doutrina kantiana e kelsiana, de que o intérprete se afaste do plano conceitual. Então, quando ele fala de conceito formal, ele está combatendo exatamente essa parte. Então, o que nós temos
são conceitos cerrados formais ou tipos formais. Essa é uma parte importante. E na base fala que, olha, não pode ser só um tipo formal, ele tem que ser um tipo que seja arcado ou fundamentado na materialidade. Bom, o que nós podemos trazer como também uma espécie de fundamentação e uma espécie de repetição desta afirmação de Dascal, aliás, de Nabais, é o que diz Dascal. Então, nós temos dois autores reconhecidamente, aliás, reconhecidos como autores que estão lecionando e fundamentando suas teses nas melhores universidades da Europa, e vamos ver que eles falam praticamente a mesma coisa. Dascal afirma, já que o objetivo comunicativo do sujeito que proferiu a elocução é transmitir o significado do falante ao seu destinatário, a tarefa comunicativa do destinatário, na medida em que está participando efetivamente da interação comunicativa, é identificar esse significado. Quer dizer, esse significado tem que ser identificado e ele só pode ser identificado materialmente. A interpretação pragmática é o processo no qual se desempenha essa tarefa. Então, o que o destinatário da fala tem que fazer? Ele tem que entrar na contextualidade que existe e buscar entender o que lhe foi comunicado. Mas tal qual o que comunicou fez a comunicação. Continua Dascal, eu a chamo de pragmática porque, embora faça um uso substancial da semântica, o intérprete não pode supor que o resultado da decodificação semântica da elocução, o significado da sentença, o significado da elocução, coincida com o significado do falante, pois é um fato incontroverso que se pode transmitir por meio das palavras, algo diferente daquilo que significa semanticamente. Então, o grande tema é que haja uma espécie de intercâmbio de significado e que o significado que está sendo transmitido seja recebido tal qual ele foi expedido. Então, quando eu falo de renda, eu tenho que dizer o que é renda, o significado da palavra, acoplado a um evento específico. Bom, Lonergan, nesse mesmo caminho, refere que para conceber o conhecimento, há de que entender o padrão dinâmico de experienciar, inquirir e refletir, e semelhante compreensão não se obterá com lançar um olhar. Quer dizer, eu lanço um olhar e sei o que é. O que diz Lonergan? Para afirmar o conhecer, é inútil espreitar para dentro, porque o padrão dinâmico não se encontrará neste ou naquele ato, mas no desfraldar da matemática, da ciência empírica, do senso comum e da filosofia. Nesse desdobramento, aprender-se-á o padrão do conhecer e, se alguém se sente inclinado a duvidar de que o padrão realmente existe, pode então tentar-se ou experimentar de pretender escapar à experiência, de renunciar à inteligência da inquirição e desertar da sensatez na reflexão crítica. Então, quando alguém simplesmente não se importa com o experienciar, ele parte para o plano da insensatez, segundo Dascal. Então, quando se fala de experimentar, esse experimento
que é feito pelo que comunica o significado da elocução e o que recebe o significado da elocução. Se o que recebe o significado da elocução eventualmente tiver dúvida ou não aceitar, ele tem a possibilidade de repetir a experiência que lhe foi transmitida. Então, a ciência, ela se fundamenta na experiência. E a experiência tem que estar posta e explicada nos seus termos para que todo aquele que não admitir ou duvidar ou não compreender, repita a experiência e verifique se ela chega aos mesmos significados que lhe foram comunicados. É isso que está em jogo. Só que esse ato de experimentar e de confirmar o que foi dito sobre um fato experimentado não é admitido pela teoria tributária nacional, exatamente porque ela está essencialmente no plano do conceito. E o conceito é abstração. E abstrai-se a partir simplesmente de um pensamento a priorístico. Então, nesse ponto, nós temos que também ouvir Chapque, que é outro autor que ninguém tem condições de dizer que ele não é um dos grandes autores hoje ainda reconhecido. Ele fala, para efeito da adoção de um padrão primeiro, nos termos da citação de Lonergan, retomamos a discussão de Chapque. Aliás, essa é a parte introdutória. Quer dizer, para efeito da adoção do padrão primeiro, nos termos da citação de Lonergan, retomamos a discussão de Chapque, o que refere que a lei, apesar de regular uma multiplicidade de casos similares que ocorrerão no futuro, genericamente, a prescrição normativa sempre está posta na perspectiva da solução de cada caso. Então, ele diz o seguinte, a lei, ela regula aquilo que vai ocorrer no futuro. Genericamente, a prescrição posta na perspectiva da solução de cada caso, já ocorrido. A lei pressupõe uma ocorrência de um evento e regula aquele evento que vai ocorrer no futuro. Então, o juiz tem que decidir esse evento nos termos da lei posta no passado. Esse é o que diz Chapque. O fato de o legislador e o juiz se referirem pela decisão ambos ao mesmo caso individual, não quer dizer que o façam da mesma maneira. Para o legislador, este caso individual é futuro, para o juiz é passado. Mas veja bem, nós não estamos falando de um caso genérico posto num conceito que envolve uma multiplicidade. O que diz Chapque é o seguinte, quando o juiz decide um caso concreto, esse caso está solucionado individualmente pela lei. Então, eu não posso simplesmente ter um tipo e, a partir desse tipo, começar a decidir todas as situações singulares. Eu tenho que ter o meu olhar voltado para o caso singular. É isso que o Chapque quer dizer. Não é isso que ocorre. Vamos novamente ouvir Nabás. Ele fala, todos devem estar adscritos ao pagamento de impostos com base no mesmo critério. E eis aqui, segundo o aspecto da igualdade fiscal, a uniformidade dos impostos, segundo a qual a repartição deste deve obedecer ao mesmo critério idêntico para todos os destinatários do dever de pagar impostos. E quanto a qual deve ser o da capacidade contributiva, Steuerliche Leistungsfähigkeit, capacidade econômica, Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,
ou capacidade de pagar, ability to pay. Expressões que utilizamos aqui como sinônimas, muito embora seja a primeira e mais tradicional, a mais frequentemente utilizada e a que goza a nossa preferência. Então, quanto a isso, ele simplesmente já se refere aos fatos, a capacidade contributiva de cada contribuinte, que tem que ser avaliada a partir de eventos que ocorrem pela manifestação dessa capacidade para que se tenha uma igualdade. É esta a situação que Nabás quer falar. E isso não se consegue aquilatar através de um conceito genérico, conceito cerrado. Porque o conceito cerrado, ele se fecha quando ele começa a transcender para a situação material. Porque a materialidade não pode ser discutida no âmbito do conceito. Então, dentro dessa situação, esses fragmentos materiais, eles ficam fora da decisão. E na base disso, olha, eles têm que estar presentes porque nós temos que ter uma igualdade materialmente definida.